Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho do ex-médico Lucas. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33, para falarmos sobre o pó da terra e o coronavírus. Imagine se o Lucas vivesse nesses dias. Certamente o apóstolo Paulo teria que liberá-lo para ele prestar serviço ao sistema de saúde, porque uma das profissões mais perseguidas e desejadas da terra, a medicina, agora certamente muita gente está desejando não ter se formado, porque nós estamos escondidos nos nossos lares, e os profissionais da saúde estão expostos, justamente na frente de batalha. E é por isso, irmãos, que tudo na terra tem o seu bônus, mas também tem o seu ônus. Não existe nada nessa terra que seja só glória, só vitória. Até a presença de Deus, até a revelação de Deus, a manifestação de Deus em favor, em direção de alguém, redunda em algum tipo de ônus, embora seja um grande bônus. O pó da terra e o coronavírus. Você vai precisar prestar bastante atenção na mensagem de hoje, para você não se perder no meio do caminho e para você entender aonde nós queremos chegar. Que o Espírito de Deus nos ajude a proclamar, a ouvir, a entender e, acima de tudo, a colocar em prática. Lucas capítulo 23, versículo 33 diz assim: Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Este é, irmãos, o Salvador da humanidade, um homem que, sendo escarnecido, sendo zombado, sendo injuriado, sendo pregado vivo numa cruz, tendo suas mãos, seus pés fixados com cravos na madeira, consegue então fazer uma oração pedindo ao Criador do universo que perdoasse as pessoas que estavam zombando dele, que perdoasse as pessoas que o estavam crucificando, que perdoasse as pessoas que não receberam, dizendo que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E a recompensa imediata por essa oração que aqueles que estavam ali ouviram, foi despir completamente Jesus. Aliás, não sei se ele já estava ou não despido. O que eu sei é que até as vestes dele foram disputadas por aqueles que estavam ao seu redor. Jesus andava bem vestido, embora nunca tivesse entrado no shopping, embora nunca tivesse entrado numa loja, embora não se preocupasse com as coisas deste mundo, a Escritura Sagrada dizia que ele andava muito bem vestido. Esse texto de Lucas 33, que eu já li nem sei quantas vezes, nessa última leitura que fiz, a fim de preparar essa mensagem, me veio então uma grande descoberta. Eu descobri na leitura desse texto sagrado, é claro que eu li o capítulo todo para frente e para trás, mas principalmente nesse trecho, que há mais um pedido de Cristo que o Pai não pôde e não pode atender apenas por causa do pedido de Cristo. Até agora, para mim, o único pedido que o Pai não atendera para Jesus fora aquele do jardim do Getsêmani, onde Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Na minha cabeça, no meu entendimento, eu que já li tantas vezes a Bíblia, nunca tinha prestado atenção
de que tem um outro pedido que o pai também não atendera: o clamor de seu filho. Lá no Getsemane, Jesus orou 3 vezes pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E a resposta foi: não tem jeito, meu filho, você vai ter que ir para a cruz. E estando lá na cruz, o filho clamou: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que estão fazendo. E o pai não pôde perdoar aquele povo. Só recebeu perdão quem experimentou conversão. O Pai Celestial não pode perdoar as pessoas por elas estarem errando sem saber. Olha que coisa terrível, porque algumas vezes nós pensamos: mas fulano era tão bom, ele não teve a oportunidade de confessar, de conhecer Jesus, não conheceu e não confessou porque não quis, principalmente se morar no Brasil, não é? O Pai Celestial não pode perdoar as pessoas por elas estarem errando sem saber. Em Marcos capítulo 12, versículo 24, Jesus diz: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Ou errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E aqui Jesus estava falando com o seu povo, com os judeus. Jesus estava falando com a turma que se arrogava a ter intimidade com Deus. Com isso, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer que se o ser humano não se conscientizar de seus erros, de seus pecados, e se arrepender deles, não haverá perdão. Ainda que Cristo tenha morrido para perdoar os nossos pecados, ainda que Cristo tenha morrido para perdoar os pecados de toda a humanidade, ainda que Cristo tenha pedido ao Pai antes de morrer e ressuscitar: perdoa-lhes. Se não houver arrependimento, não haverá perdão. Se não houver reconhecimento de que eu estou errado e preciso me acertar, não haverá perdão. O perdão precisa ser precedido por arrependimento. A primeira pregação depois do nascimento da Igreja de Deus, e a Igreja de Deus nasceu quando o Espírito Santo desceu em cumprimento às palavras de Cristo 50 dias depois da Páscoa. A primeira pregação, inspirada pelo Espírito Santo, realizada por Pedro, tocou tão profundamente os ouvintes, ao ponto de eles fazerem a seguinte pergunta: caros irmãos, o que devemos fazer? Atos capítulo 23, versículo 37. E Pedro então responde no versículo 38: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro deixou claro: vocês foram tocados, vocês foram informados de que mataram o Cristo, vocês estão conscientes de que estão fora da vontade de Deus, vocês querem mudar de vida, então se arrependam. Se arrependeram, então se identifiquem com Cristo, sejam batizados, mesmo que isso vai lhes custar o risco de perder a vida, de perder amigos, de se tornarem motivo de zombaria, de serem chamados de crentes, de louco, de fanático. É mais ou menos isso que o apóstolo Pedro estava dizendo para esse pessoal. Se vocês foram tocados, então vocês devem se arrepender. Está arrependido, seja batizado. Se arrependeu, foi batizado, você vai receber o dom do Espírito Santo. A intimidade com Deus, conquistada para toda a humanidade na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus Cristo, só pode acontecer através do Espírito Santo. Não tem denominação nenhuma na terra capaz
de dar para qualquer fiel intimidade com o Espírito Santo. Não tem religião nenhuma na terra capaz de garantir para qualquer fiel intimidade com o Espírito Santo. Não tem apóstolo, não tem pastor, não tem profeta, não tem evangelista, não tem mestre, não tem pregador algum que possa garantir para o ser humano intimidade com Deus, senão a pessoa do Espírito Santo. E essa intimidade foi conquistada por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré garantiu: convém que eu vá, se eu vier o outro Consolador virá, se eu for o outro Consolador virá, e quando ele vier não mais estará entre vós, mas dentro de vós. Intimidade com Deus só através do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita onde prevalece o pecado. Amados, há um engano nas nossas mentes, nos nossos corações. Há um engano no meio do povo que se diz povo de Deus, que o Espírito Santo mora em casa suja. É um engano. Ah, mas Deus é amor, é verdade, está escrito que Deus é amor. Deus é bondade, é verdade. Deus é misericórdia, é verdade. Mas não está escrito na Escritura Sagrada que os anjos cantam: misericordioso, misericordioso, misericordioso é o Senhor dos Exércitos. Os anjos não cantam amor, amor, amor é o Senhor dos Exércitos. Os anjos cantam de eternidade a eternidade: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quando o ser humano reconhece a santidade de Deus e consequentemente a sua pecaminosidade, então o Deus 3 vezes santo se inclina para esse ser humano. E o Espírito Santo é o Espírito do Deus Altíssimo. O Espírito Santo é Deus, e assim como Deus, ele não compactua com o pecado. A Escritura diz em Isaías que o que faz separação entre Deus e o povo de Deus é a prática do pecado do povo. Deus não compactua com o pecado. O Espírito Santo não habita onde prevalece o pecado. É necessário ser perdoado para receber o dom do Espírito Santo. E para receber perdão é necessário arrependimento. Levi, diga aí para Isabela: é necessário arrependimento. Ismar, diga aí para Marilene: é necessário arrependimento para receber Espírito, para receber perdão. Lucas, é necessário arrependimento para receber perdão. E o Espírito Santo só vem habitar na vida de um pecador que foi perdoado. E um pecador só pode ser perdoado quando ele se arrepende. Para receber perdão é necessário arrependimento. Diga para quem está do seu lado aí no sofá: para receber perdão é necessário arrependimento. Arrependimento do quê? Do pecado. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha em favor das pessoas em quem Ele quer morar, convencendo essas pessoas que elas estão separadas de Deus, convencendo essas pessoas que elas precisam do perdão de Deus, convencendo essas pessoas que elas precisam aprender a viver no centro da vontade de Deus. O que é então uma vida de pecado? É uma vida fora da vontade de Deus. O ser humano precisa se arrepender de viver a vida pela sua vontade própria. E a coisa mais comum hoje, irmãos, a pessoa é batizada, faz parte do hall de membros da igreja, devolve dízimo, dá oferta, faz curso bíblico, mas continua vivendo como sempre viveu. A única diferença é que agora ela tomou banho no rio. Ela foi batizada nas águas. No domingo, ao invés de ir para o boteco, ela vem para a casa de oração. Ao invés de gastar boa parte do seu dinheiro com a cachaça, ela bebe um pouco menos de cachaça e dá uma parte para a igreja. Mas isso ainda não é vida cristã.
A vida cristã começa a acontecer quando eu reconheço que o que eu vivia antes não prestava, e agora eu preciso aprender a viver do jeito que agrada a Deus. É preciso que haja arrependimento de viver pela vontade própria. É preciso que haja arrependimento de viver sem buscar a Deus em primeiro lugar. Meu irmão e minha irmã, a maioria dos crentes dos nossos dias não buscam a Deus em primeiro lugar, ainda que recitem Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O interesse da maioria ao citar esse versículo é pensando no resultado, todas as coisas serão acrescentadas. E é verdade, Deus é um Deus de abundância, mas a abundância de Deus se manifesta onde o Espírito dele habita, e o Espírito de Deus só habita em alguém que se arrependeu, em um pecador que recebeu perdão, em um pecador que foi separado para viver na terra para a glória de Deus, em um pecador que foi justificado pela obra de Cristo e agora está vivendo um processo de santificação. De repente você está perguntando aí, o que isso tem a ver com o pó da terra e o coronavírus? Fique ligado, preste atenção, que você já vai começar a fazer o paralelo, a ligação, porque nós, amados, vivemos dias onde acreditar em Deus é algo comum a todos. Todo mundo acredita em Deus, até quem diz que não acredita, que no final das contas acredita. Eu não canso de citar, quando perguntaram para o presidente Fernando Henrique Cardoso se ele acreditava em Deus, ele disse: eu não, Deus me livre. Até quem não acredita em Deus e estava perseguindo a igreja de Deus e zombando da igreja de Deus, dia desses foi lá falar com o Papa. Quem viu isso? O Luiz Ignácio, aquele que estava incitando no Brasil manifestações artísticas, como aquela onde o sujeito pega a cruz e a introduz no ânus. Esse cidadão, o líder desse tipo de manifestação, foi lá para o Papa colocar a mão na cabeça dele. Eu não estou falando desse Deus que está na mão do homem, eu não estou falando desse Deus que se vende, eu estou falando do Deus santo, 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 o Deus que não pertence a denominação nenhuma, o Deus que não pertence a pastor, a padre, a apóstolo, a papa, o Deus criador dos céus e da terra. É desse Deus que eu estou falando, e não é nesse Deus que as pessoas professam fé, porque fé nesse Deus requer um tipo de postura e de comportamento que, infelizmente, a maioria dos seres humanos, inclusive os que professam a fé cristã, não andam praticando um procedimento condizente com a fé em Deus. As pessoas professam fé em Deus, mas vivem como qualquer pagão. Exemplo, está cheio de vídeo no YouTube de artistas que praticam sexo livre e todo tipo de crendice, religiosidade, superstições, agora falando em Deus. Todo mundo ensinando a fazer alguma reza, alguma oração, como se Deus pudesse ser acessado por um pilim-pim-pim, como se Deus pudesse ser acessado simplesmente proclamando em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, irmãos, mas não é na boca de qualquer um, é na boca de alguém que recebeu perdão, é na boca de alguém que é habitado pelo Espírito Santo, e para receber perdão e ser habitado pelo Espírito Santo, é necessário que haja arrependimento. A pregação do profeta João Batista, a primeira pregação de Jesus Cristo de Nazaré: arrependei-vos, porque está próximo, ou porque é chegado entre vós o reino dos céus. As pessoas professam fé em Deus, mas não querem viver na vontade de Deus. Aliás, elas nem querem saber qual é a vontade de Deus. A grande maioria dos que dizem crer querem apenas aprender
a como fazer Deus realizar suas vontades. A maioria das pessoas chamadas para os nossos templos, a maioria das pessoas chamadas para prestar culto a Deus, elas são chamadas não para se encontrarem com Jesus, elas são chamadas para vir receber uma bênção, que não é a da salvação, é alguma outra coisa qualquer, menos a maior de todas, que é ser salvo de si mesmo, de sair de debaixo da ira de Deus. Eu vou repetir: a grande maioria dos que dizem crer, querem apenas aprender a como fazer Deus realizar as suas vontades. Nós vivemos em uma época em que o arrependimento parece algo desnecessário e ultrapassado. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, fulano, a única coisa que falta para ele é entregar a vida para Jesus. Olha, a vida que ele leva é um exemplo. Só falta confessar, não, falta se arrepender, porque a Bíblia diz que a minha justiça e a sua justiça, sem o sacrifício de Cristo, sem arrependimento, é trapo de imundícia. Nós vivemos em uma época em que parece que o arrependimento é algo desnecessário e ultrapassado. O salmista Davi disse no Salmo 103:14: porquanto Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, seja onde for, esse Salmo de Davi é Evangelion, é boa notícia, é evangelho puro, é boa nova revelada no tempo da lei. Está escrito, e eu vou repetir: Deus reconhece, Deus conhece a nossa estrutura, e Ele se lembra que nós somos pó organizado. Eu vou ler o Salmo desde o primeiro versículo, preste atenção. Salmo 103, versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim também ela afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se compadece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos os que o temem. Aí então vem o versículo 14 que nós já lemos: porquanto Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Mas o evangelho do Deus Altíssimo no Antigo Testamento continua no versículo 15 dizendo assim: a existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estivera firmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendize ao Senhor, vós seus anjos,
forças poderosas de elite que amais a sua palavra e obedeceis às suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize, ó Senhor, a minha alma. Amados, vale a pena ler esse salmo todos os dias, até essa pandemia sumir. Esse salmo fala da bondade de Deus. Esse salmo deixa claro que é Deus que se movimenta na nossa direção. Esse salmo deixa claro que nós não temos nada para oferecer em troca por tamanha bondade. Mas esse salmo também deixa claro que nós precisamos reconhecer quem Deus é e tudo o que Ele faz e tudo o que Ele pode fazer em favor do ser humano. Eu quero compartilhar algo pessoal, do fundo do meu coração. A sensação que tenho é que a humanidade acha que nós não somos mais pó. A sensação que eu tenho é que o engano do pecado, a soberba da vida, tem nos feito inverter as coisas. É como se Deus fosse a poeira e nós, os crentes, os pastores, a igreja, fôssemos os eternos. Hoje em dia, vivemos como se Deus é que tivesse que nos entender. Hoje em dia, os crentes vivem como se Deus é quem tivesse que se adequar ao seu modo de vida. Os pastores e o povo das igrejas são as celebridades, e Deus, o funcionário dos ungidos, que Ele criara para mandar nele. Não precisa mais de arrependimento, é só devolver dízimo da oferta, aprender a usar o nome de Jesus, e aí você vive do jeito que você quiser, fala do jeito que você quiser, se porta do jeito que você quiser, se veste do jeito que você quiser, negocia do jeito que você quiser, usa o seu corpo como você quiser, e Deus vai entender. Você só precisa vir para a igreja, você não precisa mudar de vida, você não precisa se arrepender. É como se nós cantássemos, não vou falar isso não, deixa isso para lá. Eu lembrei aqui, Levi, da música do Zezé de Camargo e Luciano, aquela que ele canta assim: muda de vida ou vai me perder, seja comigo que eu sou com você. Isso virou hino na igreja. Deus tem que mudar, senão Ele vai ficar sem mim. Ou Ele faz o que eu quero, ou Ele me aceita do jeito que eu sou, senão Ele vai me perder. O que será de Deus sem mim? É mais ou menos assim que os pregadores de hoje apresentam o Deus da Bíblia. É o Deus necessitado do povo, não o povo necessitado de Deus. E esse Deus, irmãos, Ele não traz essa paz que excede todo entendimento. Esse Deus apresentado não é poderoso para nos dar tranquilidade mesmo em meio às pragas e pestilências. Esse Deus não prepara o ser humano para crer que ainda que ele morra, para ele o pior pode ser o melhor. Eu não quero morrer, e não estou dizendo para nenhum crente querer morrer com coronavírus, mas o que eu estou dizendo é que quem conhece o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, crê que Deus tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Então não combina ter se arrependido, ter sido perdoado, ser habitado pelo Espírito Santo e estar vivendo apavorado. Irmãos, eu estou recolhido na minha casa, não saio de lá para nada. E agora eu fiz uma mistura ali de álcool líquido 70 com pinho e borrifa em todo lugar, na maçaneta onde eu vou pegar. Eu estou tomando todos os cuidados, mas eu não estou morrendo de medo.
Não estou desejando morrer com o coronavírus, porque eu não sou covarde. A maioria dos crentes que querem morrer é por covardia, porque não estão com medo de ficar na terra e experimentar o que está por vir. Não, eu quero viver. E eu quero viver não é para realizar sonho de ter casa na praia, de comprar avião. Eu quero viver para fazer a obra de Deus. E como é que pode um povo que enche as igrejas do nosso país, mas ninguém quer fazer a obra de Deus? É porque não experimentou arrependimento, é porque não recebeu perdão, é porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Os pastores e o povo parece que se tornaram celebridades, e Deus, o funcionário dos ungidos que ele criara para mandar nele. Em nome de Jesus faz isso, em nome de Jesus faz aquilo. E eu não estou aqui contrariando que nós devemos ser usados sim poderosamente em nome de Jesus de Nazaré, porque ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Eu creio no que está na palavra, e a palavra é muito clara. Nem Jesus, que andou na terra sem pecado, mandou em Deus. Até Jesus precisava pedir e esperar a vontade do Pai celestial. A sensação que eu tenho é que não precisamos mais nos arrepender. Deus é que tem a obrigação de nos aceitar como somos, e se Ele quiser que estejamos com Ele, como diz o Zagalo, Ele vai ter que nos engolir. Mas não é o que o meu Jesus diz, não. O meu Jesus diz que se eu não tenho identidade, eu serei vomitado. Então, irmãos, caminhando para o final, eu quero dizer que até aqui parecia que Deus quem precisava de nós. Deus quem precisava dos crentes, Deus quem precisava dos apóstolos, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, dos profetas. Aí então chegou o coronavírus. Aliás, o novo coronavírus. Afinal, o coronavírus já existia faz tempo. Tudo leva a entender que ele não chegara, mas que ele fora trazido. Mas vamos deixar isso para lá, né? Porque não dá para provar, então vamos deixar para lá. Mas a verdade é que precisou um vírus ser trazido, ainda que seja pelo descuido do ser humano de comer bicho que a Bíblia diz que não é para comer, porque a máxima é essa, que esse novo coronavírus veio dessa fusão, dessa mistura, da alimentação de bichos proibidos pela Escritura Sagrada, mas consumidos sem nenhuma higiene lá na China. Precisou um vírus ser trazido para o ser humano se lembrar quem é Deus e quem é pó, quem é o pó da terra. Precisou aparecer o coronavírus para o ser humano se lembrar quem é o pó da terra e quem é o Deus Todo-Poderoso. E como algumas pessoas estão perguntando, eu já tratei disso aqui no começo, na palavra de saudação, mas eu quero repetir: será que já é o começo da tribulação? Será que já é o começo do juízo de Deus? O início do fim dos tempos? Meu irmão, minha irmã, desde o dia em que os anjos disseram para os discípulos em Jerusalém, o que está lá em Atos 11, quando eles estavam olhando para o céu de boca aberta, vendo Jesus subir às alturas, os anjos disseram o seguinte: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir.
Irmãos, é bem certo que as pessoas até zombam quando a gente fala que Jesus subiu e que Ele vai descer. Tudo bem se você não quer acreditar, mas eu acredito. Porque não só isso que está aqui, mas tudo que está predito na Bíblia, inclusive o surgimento dessas pragas, estão se cumprindo. Mas isso ainda não é a manifestação do juízo de Deus. Isso é manifestação da colheita das atitudes humanas. Jesus de Nazaré deixou claro que o tempo exato do fim é de exclusiva sapiência do Deus Pai Todo-Poderoso. Ninguém sabe, nenhum estudioso da Bíblia sabe, nem Jesus sabia para responder para os seus discípulos. Então, meu amado e minha amada, o coronavírus certamente está conduzindo a humanidade a uma grande parada, a uma reflexão, a um break, a um stop, a um estado de medo, de profunda dor da morte, de terror, mas isso ainda não significa arrependimento. O pavor do coronavírus não vai transformar a vida de ninguém. Daqui a pouco sai a vacina, daqui a pouco o remédio está aprovado e tudo vai voltar à sua normalidade. Deus vai voltar a ser pó. E os seres humanos, inclusive os evangélicos, as celebridades. Isso pode acontecer com você, se você não usufruir, não aproveitar desse momento para buscar arrependimento. Acreditar em Deus, todo mundo anda acreditando. Aliás, tem tanto Deus para acreditar, que nunca foi tão fácil acreditar em um. Mas a respeito, se é agora ou não, eu quero dizer aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: a mim e a você, a nós é cabido vivermos na plenitude do Espírito Santo. Porque quando os discípulos perguntaram para Jesus: é agora então, mestre, que o Senhor vai tomar o poder, é agora que o Senhor vai voltar? Olha, para vocês não importa, quem sabe disso é o Pai, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês vão viver no centro da minha vontade. Amados, a humanidade está precisando encontrar o caminho do arrependimento. Diga aí para quem está do seu lado: nós estamos precisando encontrar o caminho do arrependimento. Aliás, melhor, diga aí para quem está sentado do seu lado: eu estou precisando encontrar o caminho do arrependimento. O Brasil está precisando encontrar o caminho do arrependimento. Mato Grosso do Sul está precisando encontrar o caminho do arrependimento. Campo Grande está precisando encontrar o caminho do arrependimento. A Igreja de Deus está precisando encontrar o caminho do arrependimento. Nós estamos precisando encontrar o caminho do arrependimento. Eu estou precisando encontrar o caminho do arrependimento. Os cristãos desses dias são especialistas em aproveitar todas as oportunidades, até o caos do momento, para conseguir acessos no YouTube. Os cristãos dos nossos dias estão mais preocupados em aparecer do que em resplandecer a glória de Deus. Os cristãos estão mais preocupados em debater, em ter a última palavra, do que em simplesmente anunciar um evangelho que chama para o arrependimento. Essa foi a mensagem do João o Batista, e essa foi a mensagem principal de Jesus Cristo: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. A boa nova de Deus, o evangelho do Criador no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, diz o seguinte: abra sua Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
O versículo 13 fala que se Deus cerrar o céu ou enviar pragas, é só o povo se posicionar que Deus se manifesta. E quando as pragas não vieram da mão de Deus, muito mais ainda, se o povo de Deus se posicionar, Deus tem poder para sarar a terra, para curar. Mas olha o que diz o versículo 14, a condição do Deus que não cabe na palma da mão, de nenhum ungido, do Deus que não está preso a nenhuma denominação, do Deus que não é evangélico, do Deus que não depende de louvor gospel. A Bíblia diz que Deus não procura os cantores, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus tem anjos que cantam de eternidade a eternidade, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O som que Deus ouve no céu, que sai da terra, é o som dos verdadeiros adoradores, daqueles que se arrependeram, receberam perdão e são habitados pelo seu Espírito Santo, estão vivendo um processo de metamorfose, uma vida de transformação que passa pelo caminho da santidade. 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Arrependimento não pode ser confundido com medo. Arrependimento não pode ser confundido com terror. Arrependimento não pode ser confundido com comoção emocional. Arrependimento não pode ser confundido com aparente mudança por causa de pressão externa. Arrependimento não pode ser confundido com busca pelo poder de Deus para livramento do caos. Eu vou repetir mais uma vez. Está cheio de celebridade que vive do jeito que o diabo gosta, que não está nem aí para o Deus que se manifesta e se revela na pessoa de Jesus Cristo, fazendo vídeo no YouTube, ensinando rezinha, oraçãozinha, que não vai servir para coisa nenhuma, se não for precedida por um arrependimento que atraia o perdão e a habitação do corpo humano através do Espírito Santo de Deus. Arrependimento gera profunda mudança interior e provoca transformação na conduta, na fala e na busca pela pessoa de Deus através do caminho da santidade. Anota aí o que eu estou dizendo. A maioria do pessoal que está fazendo vídeo ensinando reza e oração, daqui a pouco vai estar aparecendo pelado, pelada. Daqui a pouco vai estar fazendo a mesma coisa que fazia antes. Daqui a pouco está dizendo que o ser humano pode fazer com o corpo o que quiser, homem com homem, mulher com mulher, ser humano com animal, não importa, o que importa é ter prazer. A humanidade deu um breque agora, deu uma parada, para estar buscando só o que interessa, por causa do medo, por causa do terror, por causa do pavor. E eu repito, isso não tem nada a ver com arrependimento. O caminho que leva ao verdadeiro arrependimento passa por alguns passos descritos nesse versículo 14 de 2 Crônicas. E para caminhar para o final, eu quero convidar você para ler mais uma vez, junto comigo, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Amados, o Deus que pode tudo tem endereço. Não é o Deus daqui,
não é o Deus dali, não é o Deus de acolá, é o Deus dos céus onde nenhum foguete chega, do céu onde nenhum telescópio alcança, do céu onde nenhum cientista pode chegar, se não for pelo único caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré, que não tem nada a ver com religião, nem com religião evangélica. E o Deus que habita nos céus, que criou a terra, que é o Senhor do universo, esse Deus estabelece que para ser atendido por Ele, é preciso primeiro se humilhar. Não adianta eu fazer uma reza, uma oração de abacadabra. Eu preciso me humilhar. Eu preciso reconhecer que há um Criador do universo. Eu preciso reconhecer que há uma norma de vida. E embora muita gente critique a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ela não ensina ninguém a fazer mal para ninguém. Quando o povo de Deus guerreava com outros povos, era no contexto do olho por olho e do dente por dente. E Jesus veio e radicalizou esse ensinamento, dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. A Bíblia não ensina ninguém a fazer mal para ninguém. A Bíblia não ensina ninguém a arrancar e a roubar dinheiro de ninguém. A Bíblia não ensina ninguém a cobiçar a mulher do outro. A Bíblia não ensina ninguém a fazer nada errado. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do universo, se seguir o ensinamento bíblico, não só vai viver bem, como não vai atrapalhar a vida dos outros. Primeiro passo, em direção ao arrependimento, ainda não é arrependimento, é se humilhar, é reconhecer que só o Senhor é Deus, que Ele é tudo e eu não sou nada. Nesses dias, boa parte das pessoas, até aquelas que se diziam ateias, estão clamando a Deus. Até aqueles que tinham Deus como a ferradura, o pé do coelho, que tinha Deus como alguma planta, um trevo de 4 folhas, seja lá o que for. Até aqueles que tinham o seu Deus, que tinha nome, agora estão clamando por esse Deus sem nome. Mas Deus não tem dó, Deus tem compaixão. E o caminho para chegar ao Deus Criador dos céus e da terra é o caminho da humildade. É o caminho do reconhecimento de que só Ele é Deus, de que Ele é tudo e eu sou pó. Pó da terra, você e eu somos pó organizado. A Bíblia diz: do pó viestes, ao pó tornarás. E eu pergunto para você: você conhece alguém que nasceu e que está na terra há mais de 120 anos? Não, todos que nasceram não passam dos 120, porque também está na Bíblia, e esse texto tem pelo menos 4.000 anos. O ser humano que gaba-se de tantas coisas, chegue ele no patamar que for, num determinado tempo ele volta para o lugar de onde a palavra de Deus diz que ele veio, do pó. Do pó ele veio para o pó ele torna. Se você não sabe, meu e o seu cabelo é pó, os nossos dentes é pó, os nossos ossos é pó, tudo em nós é pó. Porque está onde? Está no livro sagrado, está no livro que não pertence a crente, que não pertence à igreja católica, à igreja evangélica, está no livro que Deus deixou para a humanidade, a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Segundo passo em direção ao arrependimento, depois da humilhação, é orar. Orar, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, não é coisa fácil. O ser humano consegue rezar, balbuciar palavras, com a boca falando uma coisa e a cabeça lá em Plutão, lá em Marte. Aliás, tem um cidadão aí tremendamente estranho, não é, que apareceu num vídeo, dizendo que o que nós estamos vivendo é uma invasão de Plutão, que apertou um botão e junto com o cão deu nessa manifestação. É muita criatividade. Mas o primeiro passo para o caminho do arrependimento é se humilhar.
O segundo é orar, é buscar a Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus, falar e também esperar que Ele fale. Falar com Ele sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Falar com Deus, mais do que o que eu falo com as mídias sociais. Orar é relacionar-se com Deus. Orar não é pegar uma oraçãozinha que diz: Pai nosso que está no céu, livra-nos dessa praga chamada coronavírus, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Isso não é falar com Deus. Isso é uma reza de pirim-pim-plim, que no final diz: envie para 10 contatos, senão o coronavírus vai te pegar. E aí tem gente que diz que é crente em Deus através de Jesus Cristo, mandando esse tipo de oração de pirim-plim-plim, porque ele ficou com medo do que estava escrito lá embaixo: se você não mandar, o corona vai te pegar. Quer atrair Deus para a sua vida? Mesmo depois da pandemia cessar? Busque o caminho do arrependimento. Se humilhe. Ore a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, falar comigo, falar do que está dentro de si, falar dos seus familiares, do seu trabalho, do seu patrão, conversar comigo, pedir a minha ajuda através da oração, buscar a minha face. Amados, o prefeito de Campo Grande, entre aspas, teve que soltar a polícia na cidade para os botequeiros parar de se reunir de noite. O povo é tão imbecilizado que mesmo vendo tanto de gente morrendo em tudo quanto é lugar, vai para a boemia de noite, quer continuar vivendo como sempre viveu, achando que cachaça líquida é que nem álcool em gel. E a polícia teve que andar pela cidade, os policiais tiveram que se expor para poder mandar o povo para casa. Sabe por quê? A presença de Deus, quem quer é uma minoria. A presença de Deus, quem quer é uma minoria. Nos dias que nós estamos vivendo, onde a ordem é se recolher, se você fizer um churrasco com cachaça, a maioria dos seus parentes vão. Mas se você disser que vai ter uma reunião para buscar a Deus em oração, sem frisar religião, ninguém vai aparecer. Aí todo mundo vai dizer: não, a ordem é se recolher. O caminho que leva para o arrependimento passa por buscar a face de Deus, passa por buscar estar na presença de Deus, por perseguir a presença de Deus como Cristo fazia, como Daniel fez, mesmo debaixo da ameaça de que quem orasse a Deus seria jogado na cova dos leões. Buscar a face de Deus é fazer como Moisés fez, ficar sem comer e sem beber, mas não saindo da presença de Deus. Buscar a verdade de Deus para a minha vida. Olha, amados, a maioria dos evangélicos não tem buscado a presença de Deus. Participar de um culto de domingo ainda não é buscar a face de Deus. Participar de um culto de domingo é congregar, é importante, é especial, é imprescindível, é maravilhoso, mas não pode se resumir a isso, porque isso não é buscar a face de Deus. Quem é viciado a buscar a Deus só no domingo, durante a semana vai para os botecos, vai para os motéis, vai para todo lugar onde quem vive na presença de Deus não deveria mais estar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e, por último, se afastar, se converter, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e os seus erros
e sararei a sua terra. Meu irmão, essa pregação é para você, não é para o seu vizinho que não é cristão, não é para o seu parente lá da outra denominação, é para você que congrega na Aliança Cristã, que está sempre ouvindo que é preciso orar, jejuar e ler Bíblia. Aproveite esse momento de agonia da terra para buscar arrependimento verdadeiro, para depois que o coronavírus passar, você não voltar a viver do mesmo jeito que a maioria das pessoas vivem, inclusive os seus amigos e parentes que não têm nada com Deus, cuja única diferença entre você e eles é buscar Deus no domingo. Se arrepender do modo como vinha vivendo e buscar agora a maneira de viver segundo a vontade de Deus. Pergunta para quem está sentado do seu lado: você está entendendo? Então olhe para cá, por favor, preste atenção. Vamos concluir essa mensagem. O coronavírus não é a manifestação das pragas dos cavaleiros de Apocalipse 6. O coronavírus não é o envio de Deus de juízo para tocar o ser humano. O coronavírus é a manifestação do descaso humano. O coronavírus é a manifestação da ganância, do apego ao materialismo, da ausência da presença de Deus na vida do ser humano egoísta, que domina o povo com mão de ferro e priva o povo do básico, da sanidade, de leis sanitárias. O coronavírus não é Deus castigando a terra. O castigo de Deus ainda não começou, porque quando ele começar não vai ter como fugir dele, nem dentro de casa, nem dentro de um buraco, nem debaixo de uma caverna, nem em cima do monte. O juízo de Deus não pode ser resistido pelo ser humano. O ser humano não tem como encontrar saída quando o juízo de Deus se manifestar. Coronavírus é a manifestação da ganância, do materialismo, da ausência da presença de Deus na vida do ser humano egoísta. Romanos 8, 28, versículo profundamente conhecido, que diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O coronavírus pode ser para você uma oportunidade de acordar do sono para buscar o verdadeiro arrependimento. Quantas pregações nós temos ouvido que duram até segunda-feira, porque na terça nós já estamos fazendo o contrário do que aquela pregação bíblica nos ensinou. É porque está faltando para a nossa vida arrependimento. Porque quando vem arrependimento, o perdão se manifesta. Quando o perdão se manifesta, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Quando o Espírito de Deus está habitando em nós e nós continuamos a viver em arrependimento, os vícios não vão dominar a nossa vida. Nós não vamos ficar dando desculpas para as fraquezas. Nós vamos nos humilhar. Nós vamos orar com intensidade. Nós vamos preferir a face de Deus do que lugares onde Deus não iria conosco. Nós vamos nos afastar, nos converter, nos desviar dos maus caminhos para receber do céu o perdão e a cura de Deus. Fique
Fique de pé. Você também da sua casa, em nome de Jesus, fique de pé junto comigo. E como quem está aí com você é do seu convívio, você pode dar a mão para essa pessoa. O Lucas não pode dar a mão para o Ismar e para a Marilene, mas o Ismar e a Marilene podem dar a mão um para o outro. E eu e você, Lucas, temos que cantar: segura na mão de Deus e vai. Oremos ao nosso Pai, soberano Deus, maravilhoso Pai. Na cruz do Calvário, Jesus orou pedindo perdão para aqueles que zombavam dele, para aqueles que o criticavam, para aqueles que estavam escarnecendo da sua desgraça. Mas nós vimos nessa noite que esse foi mais um pedido que o Senhor não pôde atender, porque o Senhor só pode perdoar quem se arrepende. Assim como aconteceu com um ladrão que reconheceu que havia um justo ao seu lado, e ele estava recebendo aquilo que merecia, mas quem estava com ele era justo, e ao reconhecer a justiça do Cristo, ele reconheceu o seu pecado, e por isso ouviu do Salvador: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Rei da glória, traga sobre a minha vida, traga sobre as nossas vidas, traga sobre a tua igreja, sobre Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, sobre o Brasil, sobre o planeta Terra, arrependimento, antes que os cavaleiros sejam soltos, antes que Apocalipse capítulo 6 comece a se manifestar. Poderoso Deus, nos ajude a nos arrependermos. Poderoso Pai, me ajude a me arrepender. Poderoso Deus, me ajude, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a me humilhar, reconhecendo quem eu sou, a parar de fato e de verdade para buscar a Tua presença em oração intensa, a desejar a Tua face mais do que o Face, mais do que o Facebook, que o WhatsApp, que as mídias sociais, que os tantos sites. Poderoso Deus, me ajude a me converter, a me arrepender, a me desviar de todo mau caminho, para que o Senhor possa dizer da minha vida, da vida dos meus irmãos, da Tua igreja: olha lá o meu filho, olhem lá os meus filhos, olha lá o povo da minha igreja, pessoas que me temem, que me honram e por isso se desviam do mal. Ó Deus, traga arrependimento sobre nós, traga arrependimento sobre o nosso país, nos ajude, Deus, a nos humilharmos, nos ajude, Deus, a orarmos, nos ajude, Deus, a buscarmos a Tua face, para que aconteça aquilo que nós mais precisamos nesses dias: arrependimento de uma vida fora da Tua vontade, arrependimento, ó Pai, de vivermos correndo atrás do vento, arrependimento, ó Pai, de nos preocuparmos muito mais em acumular do que em multiplicar, do que em compartilhar, arrependimento, ó Pai, muito mais de querermos ser vistos, reconhecidos, ouvidos, do que fazerem as pessoas Te conhecer, Te ouvirem e Te reconhecer. Leva-nos, Deus, como igreja brasileira, a um verdadeiro arrependimento, e que o arrependimento da igreja alcance o povo da nação brasileira. Ó Deus Altíssimo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da terra, tem misericórdia dos habitantes da terra, e que esse sinal sirva de alerta, ainda que não seja sinal vindo das Tuas mãos. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Como é de costume, diga para o seu vizinho aí: fique em casa, não saia, a não ser que seja extremamente necessário. Ismar, por favor, você pode falar para o apóstolo levantar um clamor, que a sogra do Caleb acaba de ter a segunda parada cardíaca nesse instante, está entubada na Santa Casa. A dona Leuda teve uma melhora, sogra do nosso irmão Caleb, mãe da nossa irmã Carol, estava na sua casa, agora foi internada novamente,
e teve a segunda parada cardíaca. E nesse estado, está no hospital só por Deus. Só por Deus. Então vamos encerrar o nosso culto dessa noite, clamando pela dona Leuda. E você aproveite, coloque pessoas que você sabe que estão doentes, coloque os seus parentes que estão no grupo de risco. Vamos encerrar o culto dessa noite clamando mais uma vez pela bondade, pela misericórdia e pela manifestação do poder de Deus. Poderoso Deus, nós seguimos confiando no Senhor, nós seguimos amando o Senhor, e nós queremos perseguir o caminho do arrependimento, da humilhação, da oração, da busca pela Tua face, do abandono de todo o descaminho. E nessa hora de mãos levantadas, nós clamamos pela vida da dona Leuda. Pai, só o Senhor na vida dela. Segunda parada cardíaca, internada no hospital, só a Tua mão para dar o livramento. Então, no nome de Jesus, ó Pai, segundo a grandeza do Teu poder e o plano que o Senhor tem para a vida dela, nós clamamos, toca na dona Leuda. E se o Senhor tirá-la do entubamento, que o Senhor arranque também a doença da sua coluna, que o Senhor queime toda a leucemia, que o Senhor queime toda a inflamação nos pulmões, que o Senhor queime todo o mal. Atenta-te, ó Deus, para os nossos parentes também, que estão na área de grande risco. Faça, Pai, os idosos se aquietarem em casa, se protegerem, se resguardarem. Livra, Pai, os idosos dessa teimosia aguda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquieta o Teu povo, Pai, para que fique em casa, guardado da contaminação imediata, para que não haja, Pai, um ajuntamento impossível de atendimento nos hospitais e postos de saúde. É a minha oração junto com a Tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Deus, por esse dia e por a equipe que está aqui, Deus, que se dispôs a sair de casa para que nós pudéssemos realizar esse culto em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Fique na paz do Senhor e até terça-feira, se Deus assim nos permitir.